Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 36. Um convite. Egwene apareceu em Tel Aranriod usando um vestido branco puro, costurado com fios de ouro nas costuras e no bordado, pequenos pedaços de obsidiana, polida, mas sem forma, costurados em ouro ao longo da barra do corpete. Um vestido terrivelmente impraticável de se ter, mas isso não importava ali. Ela estava em seus aposentos, onde queria aparecer. Encaminhou-se para o corredor do lado de fora dos aposentos da Aja Amarela. Ninaeve estava lá, de braços cruzados, seu vestido de um tom bege e marrom bem mais discreto. Quero que você tenha muito cuidado, disse Egwene. Você é a única aqui que enfrentou um dos renegados diretamente, e também tem mais experiência com Tel Aranriod do que as outras. Se Mezana chegar, você liderará o ataque. Acho que consigo, disse Ninaeve, erguendo os cantos da boca. Sim, ela conseguiria. Impedir Ninaeve de atacar teria sido uma tarefa difícil. Egwene assentiu, e Ninaeve desapareceu. Ela permaneceria escondida perto do salão da torre, observando Mezana ou as irmãs negras que viessem espionar o encontro isca que ali acontecia. Egwene se enviou para outro lugar na cidade, um salão onde o verdadeiro encontro aconteceria entre ela, as sábias e os caçadores de vento. Tar Valon tinha vários salões de reunião usados para apresentações musicais ou encontros. Este, conhecido como Caminho do Músico, era perfeito para suas necessidades. Era decorado com precisão, com painéis de madeira folheada a couro esculpidos para parecer uma floresta de árvores que ladeavam as paredes. As cadeiras eram de madeira combinando, cantadas por Ogier, cada uma delas uma obra de arte. Estavam dispostas em círculo, de frente para um pódio central. O teto abobadado era incrustado com mármore esculpido para parecer estrelas no céu. A ornamentação era notável, bela sem ser espalhafatosa. As sábias já haviam chegado, Amis, Bair e Melaine, cuja barriga estava ótima com os últimos estágios da gravidez. Este anfiteatro tinha uma plataforma elevada em um dos lados, onde as sábias podiam sentar-se confortavelmente no chão, mas as pessoas sentadas nas cadeiras não olhavam para elas. Leane, Yukiri e Seane sentaram-se em cadeiras de frente para os sábios, cada um usando uma cópia do terangreal onírico de Elaine, parecendo sombrios e insubstanciais. Elaine também deveria estar lá, mas havia avisado que poderia ter dificuldade em canalizar o suficiente para entrar em Tel Aranriod. As Aes Sedai e as sábias se entreolharam com um ar de hostilidade quase palpável. As Aes Sedai consideravam as sábias selvagens mal treinadas. As sábias, por sua vez, achavam as Aes Sedai convencidas. Quando Egwene chegou, um grupo de mulheres de pele escura e cabelos pretos surgiu bem no centro da sala. Os caçadores de vento olharam ao redor, desconfiados. Siwan dissera, desde o tempo em que os ensinava, que o povo do mar tinha lendas sobre Tel Aranriod e seus perigos. Isso não impediu os caçadores de vento de aprenderem tudo o que podiam sobre o mundo dos sonhos no momento em que descobriram que ele era real. À frente dos caçadores de vento estava uma mulher alta e esguia, de olhos estreitos e pescoço longo, com vários medalhões na fina corrente que ligava seu nariz à orelha esquerda. Devia ser Shielin, uma daquelas sobre as quais Ninaeve falará para Egwene. Os outros 3 caçadores de vento incluíam uma mulher digna, com mechas brancas de cabelo entrelaçadas em seus cabelos negros. De acordo com as cartas que enviaram e as instruções de Ninaeve, seria Renaile. Egwene fora levada a acreditar que seria a mais importante entre eles, mas ela parecia subserviente às demais. Teria ela perdido seu lugar como caçadora de ventos para a senhora dos navios? Bem-vindos, disse Egwene a eles. Por favor, sentem-se. Nós ficaremos de pé, disse Shielin. Sua voz estava tensa. Quem são estes, Egwene Alveri? Perguntou Amis. Crianças não deveriam estar visitando Tel Aranriod. Não é uma toca abandonada de texugo da areia para ser explorada. Crianças? Perguntou Shielin. Você é criança aqui, pantaneiro. Amis, por favor, interrompeu Egwene. Eu emprestei Terangreal para eles virem aqui. Era necessário. Poderíamos ter nos encontrado fora do mundo dos sonhos, disse Bair. Escolher o meio de um campo de batalha poderia ter sido mais seguro. De fato, os caçadores de vento desconheciam completamente o funcionamento de Tel Aranriod. Suas roupas brilhantes mudavam de cor periodicamente. De fato, enquanto Egwene observava, a blusa de Renaile desapareceu completamente. Egwene se viu corando, embora Elaine tivesse mencionado que,
Quando estavam nas ondas, homens e mulheres do povo do mar trabalhavam sem uma peça acima da cintura. A blusa voltou um momento depois. Suas joias também pareciam estar em constante mudança. Há razões para eu ter feito o que fiz, Amis, disse Egvene, avançando e sentando-se. Xielin de Insabura Águas da Noite e suas irmãs foram informadas dos perigos deste lugar e assumiram a responsabilidade por sua própria segurança. É como dar um tição e um barril de óleo a uma criança, murmurou Melaine, e alegar que você o delegou a responsabilidade por sua própria segurança. Temos que suportar essa briga, mãe? Perguntou Yukiri. Egvene respirou fundo para se acalmar. Por favor, vocês são líderes de seus povos, mulheres com reputação de grande sabedoria e perspicácia. Não podemos ao menos ser civilizadas umas com as outras. Egvene se virou para o povo do mar. Xielin, a caçadora de ventos, você aceitou meu convite. Certamente não rejeitará a minha hospitalidade ficando de pé durante toda a reunião. A mulher hesitou. Tinha um ar orgulhoso. A interação recente entre as Aes Sedai e o povo do mar a tornará ousada. Egvene conteve uma pontada de raiva. Não gostava dos detalhes do acordo referente à tigela dos ventos. Ninaeve e Elaine deveriam ter sido mais espertas. Elas? Não. Elaine e Ninaeve haviam feito o melhor que podiam e estavam sob uma pressão incomum. Além disso, barganhar com o povo do mar era considerado apenas um passo mais seguro do que barganhar com o próprio Tenebroso. Xielin finalmente assentiu brevemente, embora sua blusa mudasse de cor várias vezes enquanto ela refletia, optando pelo carmesim, e suas joias continuassem desaparecendo e reaparecendo. Muito bem. Somos gratos a você pela dádiva deste lugar e concordaremos com sua hospitalidade. Ela se sentou em uma cadeira, separada de Egvene e das outras Aes Sedai, e as que estavam com ela também. Egvene soltou um suspiro suave de alívio e convocou várias mesas pequenas com xícaras de chá quente e perfumado. Os caçadores de vento se assustaram, mas os sábios nem pestanejaram. Amis, no entanto, pegou sua xícara e trocou o chá de flor de rosa por algo com um tom bem mais escuro. Talvez você nos diga o propósito deste encontro, disse Bair, tomando um gole de chá. Os homens do mar não pegaram os seus, embora as Aes Sedai tenham começado a beber. Nós já adivinhamos, disse Xielin. Este confronto é inevitável, embora eu desejasse que não fosse assim. Então, fale, disse Yukiri. Do que se trata? Xielin concentrou-se em Egvene. Por muitas estações e marés, escondemos a natureza da nossa ventania das Aes Sedai. A Torre Branca inspira, mas não expira. Aquilo que é trazido para dentro jamais pode sair. Agora que você nos conhece, você nos quer, pois não suporta a ideia de mulheres canalizando para fora do seu alcance. A Aes Sedai franziu a testa. Egvene notou Melaine concordando com a cabeça. As palavras eram verdadeiras, embora apenas um lado da questão. Se soubessem quão útil seria o treinamento na Torre Branca e quão importante era para as pessoas saberem que os canalizadores estavam sendo cuidados e treinados. No entanto, esse pensamento lhe parecia vazio. O povo do mar tinha suas próprias tradições e fazia bom uso de seus canalizadores sem a regulamentação da Torre Branca. Egvene não passará tanto tempo com o povo do mar quanto Ninaeve ou Elaine, mas tinha relatórios detalhados. Os caçadores de vento não eram habilidosos com muitas tramas, mas suas habilidades com tramas específicas, particularmente aquelas focadas no ar, eram muito mais avançadas do que as praticadas pelas Aes Sedai. Essas mulheres mereciam a verdade. Não era isso que a Torre Branca e os 3 juramentos representavam. Você está certa, Xielin de Insabura Águas Noturnas, disse Egvene. E seu povo pode ter sido sábio em manter suas habilidades escondidas das Aes Sedai. Yukiri ofegou, uma reação nada típica de uma Aes Sedai. Xielin congelou, a corrente da orelha ao nariz tilintando suavemente enquanto os medalhões se encaixavam. Sua blusa mudou para azul. O quê? Você pode ter sido sábia, disse Egvene. Eu não ousaria questionar as Amirlins que vieram antes de mim, mas há um argumento a ser feito. Talvez tenhamos sido excessivamente zelosos em controlar mulheres que podem empunhar o poder único. É óbvio que os caçadores de vento se saíram bem em seu treinamento. Acho que a Torre Branca poderia aprender muito com você. Xielin se recostou, examinando o rosto de Egvene. Egvene encontrou os olhos da mulher e manteve a expressão calma. Veja se estou decidida, pensou. Veja se falo a sério. Isso não é bajulação. Eu sou uma Aes Sedai. Eu falo a verdade. Bem, disse Xielin. Talvez pudéssemos fazer um acordo que nos permitisse treinar suas mulheres. Egvene sorriu.
Eu esperava que você visse a vantagem disso. Ao lado, as outras 3 Aes Sedai olhavam para Egwene com hostilidade comedida. Bem, elas viriam. A melhor maneira de ganhar vantagem era sacudir as expectativas como besouros de água de lama em um pote. E, no entanto, disse Egwene, você reconhece que há coisas que a Torre Branca sabe e você não. Caso contrário, você não teria se esforçado para negociar com nossas mulheres para treinar suas caçadoras de ventos. Não rescindiremos esse acordo, disse Shielin rapidamente. Sua blusa ficou amarelo clara. Ah, não espero nada disso, disse Egwene. Que bom que agora você tem professoras Aes Sedai. Aqueles que negociaram com você conseguiram algo inesperado. Palavras verdadeiras, todas. No entanto, a maneira como elas disse implicava algo mais, que Egwene queria que as Aes Sedai fossem enviadas aos navios do povo do mar. A carranca de Shielin se aprofundou, e ela se recostou na cadeira. Egwene esperava que ela estivesse considerando se a grande vitória de seu povo sobre a Taça dos Ventos havia sido uma armação desde o início. Na verdade, continuou Egwene, acho que o acordo anterior não foi ambicioso o suficiente. Ela se virou para as sábias. Amis, você concorda que as Aes Sedai têm conhecimento de tramas que as sábias não têm? Seria tolice não admitir a expertise das Aes Sedai nessas áreas, disse Amis, cautelosamente. Elas passam muito tempo praticando suas tramas. Mas há coisas que sabemos que elas não sabem. Sim, disse Egwene. Durante meu treinamento sob o comando dos sábios, aprendi mais sobre liderança do que durante meu tempo na Torre Branca. Você também me deu um treinamento muito útil em Tel'aran'rhiod e sonhar. Tudo bem, disse Bair, fala logo. Estamos perseguindo um lagarto de 3 patas a conversa toda, cutucando-o com um pedaço de pau para ver se ele se move mais. Precisamos compartilhar o que sabemos umas com as outras, disse Egwene. Nós, 3 grupos, mulheres que sabem canalizar, precisamos formar uma aliança. Com a Torre Branca no controle, eu presumo, disse Shielin. Tudo o que estou dizendo, respondeu Egwene, é que há sabedoria em compartilhar e aprender com os outros. Sábios, eu teria aceitado que a Torre Branca os enviasse para treinar com vocês. Seria particularmente útil que vocês os treinassem para dominar Tel'aran'rhiod. Era improvável que outra sonhadora, como Egwene, fosse descoberta entre as Aes Sedai, embora ela pudesse ter esperança. O talento era muito raro. Ainda assim, seria vantajoso ter algumas irmãs treinadas em Tel'aran'rhiod, mesmo que tivessem que entrar com ter'angreal. Caçadoras de vento, continuou Egwene. Eu também enviaria mulheres, principalmente aquelas com habilidade no ar, para aprenderem a invocar os ventos como vocês. A vida para um aprendiz de caçador de ventos não é fácil, disse Shielin. Acho que suas mulheres achariam muito diferente da vida tranquila na Torre Branca. O traseiro de Egwene ainda se lembrava da dor de sua vida suave na Torre Branca. Não duvido que será desafiador, disse ela, mas não duvido que seria muito útil por esse mesmo motivo. Bem, imagino que isso possa ser arranjado, disse Shielin, inclinando-se para frente, parecendo ansiosa. Teria que haver pagamento, é claro. Igual, disse Egwene, permitindo que você envie alguns dos seus aprendizes para a Torre Branca para treinar conosco. Nós já enviamos mulheres para você. Egwene fungou. Sacrifícios simbólicos enviados para que não desconfiemos dos seus caçadores de vento. Suas mulheres costumam se isolar ou vir com relutância. Eu gostaria que essa prática acabasse. Não há motivo para negar potenciais caçadores de vento ao seu povo. Bem, qual seria a diferença? Perguntou Shielin. As mulheres que vocês enviarem teriam permissão para retornar a vocês após o treinamento, disse Egwene. Sábias, eu gostaria que aprendizes Aiel fossem enviadas para nós também. Não com relutância, e não para se tornarem Aes Sedai, mas para treinar e aprender nossos costumes. Elas também teriam permissão para retornar, se assim o desejarem, assim que terminarem. Teria que ser mais do que isso, disse Amis. Preocupo-me com o que aconteceria com as mulheres que se acostumassem demais aos costumes suaves dos pantaneiros. Certamente você não gostaria de obrigá-los, começou Egwene. Bair interrompeu. Eles ainda seriam aprendizes de sábios, Egwene Alveri. Crianças que precisam completar seu treinamento. E isso supondo que concordemos com este plano. Algo nele me embrulha o estômago, como comida demais depois de um dia de jejum. Se deixarmos as Aes Sedai prenderem nossos aprendizes, disse Melaine, eles não serão libertados tão cedo. Você quer que sejam? Perguntou Egwene. Você vê o que há em mim, Melaine.
Uma trono de Amirlin treinada pelos Aiel? Que sacrifício valeria a pena para o seu povo ter mais como eu? Aes Sedai que entendem o Gietó e a Terra Tríplice, que respeitam os sábios em vez de vê-los como rivais ou selvagens. Os 3 Aiel se acomodaram, olhando uns para os outros, preocupados. E você, Xielin? Perguntou Egwene. De que valeria para o seu povo ter uma trona de Amirlin que, tendo treinado com você, a considera amiga e respeita seus costumes? Isso pode ser valioso, admitiu Xielin. Supondo que as mulheres que você nos enviar tenham um temperamento melhor do que aquelas que vimos até agora. Ainda não conheci uma Aes Sedai que não se beneficiasse de alguns dias pendurada no mastro alto. Isso é porque você insistiu em trazer Aes Sedai, disse Egwene, que são teimosas. Se lhe enviássemos aceitas, elas seriam muito mais dóceis. Em vez disso, disse Xielin imediatamente. Este não é o acordo que estávamos discutindo. Pode ser, respondeu Egwene. Se permitirmos que os canalizadores do povo do mar retornem a vocês, em vez de exigir que fiquem na torre, vocês não precisarão mais tanto dos professores Aes Sedai. Este deve ser um acordo diferente. Xielin balançou a cabeça. E não será um acordo fácil de fazer. Aes Sedai são serpentes, como aqueles anéis que você usa. E se eu oferecer incluir o terangreal dos sonhos que lhe emprestaram? Perguntou Egwene. Xielin olhou para a mão onde, no mundo real, estaria segurando o pequeno prato que, com um pouco de espírito canalizado, permitia que uma mulher entrasse em Tel Aranriod. Egwene não lhes dera o terangreal que permitia entrar sem precisar canalizar, é claro. Aqueles eram mais versáteis e, portanto, mais poderosos. Melhor mantê-los em segredo. Em Tel Aranriod, disse Egwene, inclinando-se para frente, você pode ir a qualquer lugar. Você pode encontrar aqueles que estão distantes sem precisar viajar até lá, pode aprender o que está oculto e pode conferenciar em segredo. Você sugere algo perigoso, Egwene Alveri, disse Ame severamente. Deixá-lo solto seria como deixar um grupo de crianças pantaneiras soltas na Terra Tríplice. Você não pode ficar com esse lugar só para você, Ames, disse Egwene. Não somos tão egoístas, disse o sábio. É da segurança deles que estou falando. Então talvez, disse Egwene, seria melhor se o povo do mar enviasse alguns de seus aprendizes para treinar com vocês, sábios, e talvez vocês pudessem enviar alguns de volta. Viver em navios, disse Melaine, horrorizada. Qual melhor maneira de superar seu medo da água? Não temos medo dele, Ames retrucou. Nós o respeitamos. Vocês, pantaneiros. Ela sempre falava de navios como se falasse de um leão enjaulado. De qualquer forma. Egwene se virou para o povo do mar. O terangreal pode ser seu, se fizermos um acordo. Você já nos deu isso, disse Xielin. Eles foram emprestados a você, Xielin, como ficou bem claro pelas mulheres que os entregaram. E você os daria para nós permanentemente? Perguntou Xielin. Sem essa bobagem de que todos os terangreal pertencem à Torre Branca. É importante que haja uma regra para impedir que terangreal sejam guardados por aqueles que os descobrem, disse Egwene. Dessa forma, podemos remover um item potencialmente perigoso de um comerciante ou fazendeiro tolo. Mas eu estaria disposta a abrir uma exceção formal para as caçadoras de ventos e os sábios. Então os pilares de vidro, disse Ames. Eu me pergunto se as Aes Sedai algum dia tentariam reivindicá-los. Duvido que isso aconteça, disse Egwene. Mas também suspeito que os Aiel ficariam mais tranquilos se proclamássemos oficialmente que aqueles terangreal, e outros que você possui, pertencem a você, e que irmãs não podem reivindicá-los. Isso fez os sábios pensarem seriamente. Ainda acho esse acordo estranho, disse Bair. Aiel, treinando na Torre Branca, mas não se tornando uma Aes Sedai? Não é assim que as coisas costumavam ser. O mundo está mudando, Bair, disse Egwene suavemente. Lá em Campo de Emond, havia um canteiro de belas flores de glória de Emond cultivadas perto de um riacho. Meu pai gostava de caminhar por lá e amava sua beleza. Mas então, quando a nova ponte foi construída, as pessoas começaram a atravessar o canteiro para chegar até ela. Meu pai tentou durante anos mantê-los longe do canteiro. Cercas pequenas, placas. Nada funcionou. Então ele pensou em construir um caminho perfeito com pedras de rio através do canteiro, cultivando as flores nas laterais. Depois disso, as pessoas pararam de pisar nelas. Quando a mudança chega, você pode gritar e tentar forçar as coisas a permanecerem como estão. Mas geralmente acaba sendo pisoteado. No entanto,
Se você conseguir direcionar as mudanças, elas podem lhe servir. Assim como o poder nos serve, mas somente depois que nos rendemos a ele. Egwene olhou para cada mulher. Nossos 3 grupos deveriam ter começado a trabalhar juntos há muito tempo. A última batalha está chegando, e o dragão renascido ameaça libertar os Tenebroso. Como se não bastasse, temos outro inimigo em comum, alguém que deseja destruir as Sedai, caçadoras de ventos e sábios. O Seanchan, disse Melaine. Renaile, sentada atrás das caçadoras de vento, soltou um silvo suave ao ouvir a palavra. Suas roupas mudaram, e ela estava usando uma armadura, segurando uma espada. Ela desapareceu em um instante. Sim, disse Egwene. Juntas, podemos ser fortes o suficiente para lutar contra eles. Separadas. Precisamos considerar este acordo, disse Shielin. Egwene notou um vento soprando pela sala, provavelmente criado por um dos povos do mar por acidente. Nos encontraremos novamente e talvez façamos uma promessa. Se a cumprirmos, os termos serão estes: enviaremos 2 aprendizes por ano para você, e você enviará 2 para nós. Não o seu mais fraco, disse Egwene. Quero o seu mais promissor. E você vai enviar o mesmo, disse Shielin. Sim, disse Egwene. 2 já era um começo. Eles provavelmente desejariam aumentar o número de participantes assim que o plano se mostrasse eficaz. Mas ela não insistiria nisso logo no início. E nós? Perguntou Amis. Fazemos parte desse acordo, como você disse. 2 aceitas, disse Egwene, em troca de 2 aprendizes. Elas treinam por um período não inferior a 6 meses, mas não superior a 2 anos. Assim que nossas mulheres estiverem entre vocês, elas serão consideradas suas aprendizes e devem seguir suas regras. Ela hesitou. Ao final do treinamento, todas as aprendizes e aceitas devem retornar ao seu povo por pelo menos 1 ano. Depois disso, se as suas decidirem que querem ser Aes Sedai, elas podem retornar para serem consideradas. O mesmo vale para as mulheres entre nós, caso decidam se juntar a vocês. Bair assentiu, pensativo. Talvez existam mulheres como você que, vendo nossos costumes, os reconheçam como superiores. Ainda é uma pena termos perdido você. Meu lugar era em outro lugar, disse Egwene. Vocês aceitarão isso entre nós também? Perguntou Shielin aos sábios. Deveríamos concordar com esse acordo, 2 por 2, de maneira semelhante. Se o acordo for aceito, disse Bair, olhando para os outros sábios, nós o faremos com vocês também. Mas precisamos falar com os outros sábios sobre isso. E o Terangreal, disse Shielin, voltando-se para Egwene. Seu, disse Egwene. Em troca, você nos isentará da nossa promessa de enviar irmãs para treiná-lo, e permitiremos que qualquer povo do mar atualmente entre nós retorne ao seu povo. Tudo isso está sujeito à aprovação do seu povo, e eu terei que apresentar isso ao Salão da Torre. É claro que, como a Mirlin, seus decretos eram lei. Se o Salão se recusasse, porém, essas leis poderiam acabar sendo ignoradas. Para isso, ela precisaria obter o apoio deles, e queria, principalmente considerando sua posição de que o Salão deveria colaborar mais com ela e se reunir menos em segredo. No entanto, ela tinha quase certeza de que conseguiria aprovação para a proposta. As Aes Sedai não gostariam de abrir mão de Terangreal, mas também não gostavam do acordo que havia sido feito com o povo do mar em relação à Vasilha dos Ventos. Para se livrar disso, dariam quase qualquer coisa. Eu sabia que você tentaria acabar com o treinamento das irmãs, disse Shielin, parecendo satisfeita consigo mesma. Qual você prefere? Perguntou Egwene. Mulheres que estão entre os nossos membros mais fracos e que veem seu serviço como uma punição? Ou, em vez disso, o seu próprio povo do mar, que aprendeu o melhor que podemos oferecer e retorna feliz para compartilhar? Egwene estivera meio tentada a simplesmente enviar as Sedai do povo do mar até eles para cumprir o acordo de qualquer maneira. Parecia uma distorção adequada da situação. Esperava-se, porém, que esse novo acordo suplantasse o antigo. Ela tinha a sensação de que perderia as irmãs do povo do mar de qualquer maneira, pelo menos aquelas que ansiavam por voltar para o seu povo. O mundo estava mudando, e agora que os caçadores de vento não eram mais um segredo, os velhos costumes não precisavam ser mantidos. Vamos discutir, disse Shielin. Ela acenou para os outros, e eles desapareceram da sala. Eles certamente aprenderam rápido. Esta dança é perigosa, Egwene Alveri, disse Amis, levantando-se e ajeitando o chale. Houve um tempo em que os Aiel se orgulhariam de servir as Aes Sedai. Esse tempo já passou. As mulheres que você pensou que encontraria não passam de um sonho, Amis, disse Egwene.
A vida real costuma ser mais decepcionante do que os sonhos, mas pelo menos quando você encontra honra no mundo real, sabe que ela é mais do que uma fantasia. A sábia assentiu. Provavelmente concordaremos com este acordo. Precisamos aprender o que as Aes Sedai podem nos ensinar. Escolheremos nossas mulheres mais fortes, acrescentou Bair. Aquelas que não serão corrompidas pela brandura dos pantaneiros. Não havia condenação nessas palavras. Chamar os pantaneiros de brandos não era um insulto, na mente de Bair. Amis assentiu. Este trabalho que você faz é bom, desde que não presuma nos amarrar com tiras de aço. Não, Amis, pensou Egwene. Não vou te amarrar com tiras de aço. Usarei renda em vez disso. Agora, disse Bair, você ainda precisa de nós hoje? Você indicou uma batalha. Sim, disse Egwene. Ou assim espero. Nenhuma palavra chegou. Isso significava que Ninaeve e Siuan não tinham descoberto ninguém escutando. Será que seu plano tinha falhado? As sábias acenaram para ela e caminharam para o lado, conversando em silêncio. Egwene seguiu até a Aes Sedai. Yukiri se levantou. Eu não gosto disso, mãe, disse Yukiri, falando suavemente e olhando para os sábios. Não acho que o salão concordará com isso. Muitos insistem que todos os objetos do poder único devem nos pertencer. O salão verá a razão, disse Egwene. Já devolvemos a tigela dos ventos ao povo do mar, e agora que Elaine redescobriu o método de fabricação de terangreal, é só uma questão de tempo até que haja tantas que não consigamos contar todas. Mas Elaine é uma Aes Sedai, mãe, disse Seaine, levantando-se, com o rosto preocupado. Certamente você consegue mantê-la na linha. Talvez, disse Egwene, falando suavemente. Mas não lhe parece estranho que, depois de todos esses anos, tantos talentos estejam retornando, tantas descobertas sendo feitas? Meu sonhar, o terangreal de Elaine, a predição. Talentos raros parecem estar em abundância. Uma era está chegando ao fim e o mundo está mudando. Duvido que o talento de Elaine permaneça único. E se um dos sábios ou do povo do mar o manifestar? Os outros três ficaram sentados em silêncio, preocupados. Ainda não é certo desistir, mãe, disse Yukiri finalmente. Com esforço, poderíamos controlar os sábios e os caçadores de vento. E os Ashamen? Perguntou Egwene suavemente, incapaz de esconder um toque de desconforto na voz. Insistiremos que todo Angreal e Saangreal criados para os homens nos pertençam, embora não possamos usá-los. E se houver Ashamen que aprendam a criar objetos de poder? Vamos forçá-los a nos entregar tudo o que criam. Poderíamos impor isso. Eu. Disse Yukiri. Leane balançou a cabeça. Ela tem razão, Yukiri. Luz, mas ela tem. O mundo como era não pode mais ser nosso, disse Egwene suavemente, sem querer que as sábias ouvissem. Será que algum dia foi? A Torre Negra une os Aes Sedai, os Aiel não nos reverenciam mais, os caçadores de ventos esconderam seus melhores canalizadores de nós por séculos e estão se tornando cada vez mais beligerantes. Se tentarmos nos apegar demais a tudo isso, nos tornaremos tiranos ou tolos, dependendo de nosso sucesso. Não aceito nenhum dos dois títulos. Nós as lideraremos. Yukiri. Precisamos nos tornar uma fonte de referência para as mulheres, todas as mulheres. Conseguimos isso sem nos prender muito, trazendo seus canalizadores para treinar conosco e enviando nossos aceitos mais talentosos para se tornarem especialistas naquilo em que são melhores. E se eles estiverem dizendo a mesma coisa agora? Perguntou Leane suavemente, olhando para os sábios, que falavam em voz baixa do outro lado da sala. Se eles tentarem nos enganar como nós os enganamos, então temos que jogar com os melhores, disse Egwene. Tudo isso é secundário, por enquanto. Precisamos de união contra a sombra e o Seanchan. Temos que... Uma Siuan de aparência exausta apareceu na sala, com o vestido chamuscado em um lado. Mãe, precisamos de você. A batalha começou, disse Egwene, com urgência. Ao lado, os sábios se animaram. Sim, disse Siuan, ofegante. Aconteceu na hora. Mãe, eles não vieram para bisbilhotar. Eles atacaram. Perrin disparou pela terra, cobrindo léguas a cada passo. Ele precisava levar a estaca para algum lugar longe de Matador. Talvez o oceano. Ele poderia. Uma flecha sibilou no ar, cortando seu ombro. Perrin praguejou e girou. Estavam em uma encosta alta e rochosa. O matador estava de pé, morro abaixo, com o arco erguido em direção ao rosto anguloso,
os olhos escuros brilhando de raiva. Ele disparou outra flecha. Uma parede, pensou Perrin, invocando uma parede de tijolos à sua frente. A flecha perfurou os tijolos por vários centímetros, mas parou. Perrin imediatamente se lançou para longe. Mas não podia ir muito longe, não enquanto carregava o domo. Perrin mudou de posição, de modo que não estava mais indo direto para o norte, mas sim para o leste. Duvidava que isso despistaria Matador, provavelmente conseguiria ver a cúpula se movendo e calcular sua direção. O que fazer? Ele planejara jogar a estaca no oceano, mas se Matador a estivesse seguindo, ele a recuperaria. Perrin concentrou-se em se mover o mais rápido possível, cobrindo léguas a cada batida do coração. Conseguiria ultrapassar o inimigo? A paisagem passou por ele como um borrão. Montanhas, florestas, lagos, prados. No momento em que pensou que poderia ter se adiantado, uma figura surgiu ao seu lado, brandindo uma espada em seu pescoço. Perrin se abaixou, esquivando-se por pouco do ataque. Ele rosnou, erguendo o martelo, mas Matador desapareceu. Perrin parou no mesmo lugar, frustrado. Matador conseguia se mover mais rápido que Perrin e conseguia passar por baixo da cúpula, pulando na frente dela e esperando que Perrin a colocasse em cima dele. Dali, ele poderia pular diretamente em Perrin e atacar. Não posso fugir dele, percebeu Perrin. A única maneira de ter certeza, a única maneira de proteger File e os outros, era matar Matador. Caso contrário, o homem recuperaria a estaca de onde quer que Perrin a tivesse colocado e a devolveria para prender seu povo. Perrin olhou ao redor, se orientando. Estava em uma encosta levemente arborizada e podia ver o Monte Dragão ao norte. Olhou para o leste e viu a ponta de uma grande estrutura espreitando por cima das copas das árvores. A Torre Branca. A cidade poderia dar a Perrin uma vantagem, facilitando sua ocultação em um dos muitos prédios ou becos. Perrin saltou naquela direção, carregando a estaca consigo, e a cúpula que ela criava o acompanhava enquanto se movia. Afinal, tudo se resumiria a uma luta.